Olá, querido. Para começar a meditação de hoje, quero ler o que diz o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Há uma coisa muito interessante neste texto. O crescimento do ser humano tem três aspectos, três lados. Tem que ser um crescimento emocional, mental, um crescimento físico e um crescimento espiritual. Naturalmente, a base para que o crescimento físico e o crescimento mental e emocional sejam crescimentos saudáveis, a base, o fundamento é o crescimento espiritual. Porque o ser humano é um ser humano eminentemente espiritual. Eu te dou um exemplo. Quando nasce uma criança, separa-o da sociedade completamente. Que não esteja em contato com nenhum ser humano. Providencia para ele alimento, abrigo, tudo, menos relacionamento com seres humanos. Quando ele tiver razão, quando ele tiver consciência das coisas, observa-o. Ele vai começar a adorar. Adorar qualquer coisa. Adorar a sombra, a parede, o chão, a lua, as estrelas, qualquer coisa. Mas por quê? Se ninguém ensinou ele a adorar nada, por que adora? Porque é algo instintivo. Porque o ser humano é eminentemente espiritual. Sabe qual é a tragédia deste mundo? Que os seres humanos se preocupam muito pelo crescimento físico, pelo crescimento emocional, mental, mas não se preocupam pelo crescimento espiritual. Mas o tema de hoje tem que ver com o crescimento físico, porque sabe, desde o momento que o ser humano é uma unidade tríplice, quer dizer, é um ser humano único, porém que tem três lados, o lado mental, emocional, físico e espiritual, então o ser humano precisa entender que essas três coisas andam interligadas. Se você está fisicamente enfermo, isso afeta a sua vida espiritual e afeta também sua vida emocional mental. Se você está perturbado emocional, mentalmente, isso afeta a sua vida física e sua vida espiritual. Agora, se você está mal espiritualmente, isso afeta todo e destrói todo, porque o lado espiritual é a base de tudo. Na lição de hoje, o que precisamos entender é a importância que devemos dar-lhe ao corpo. O ser humano precisa aprender a alimentar-se de maneira sábia. Sabedoria não é conhecimento, sabedoria é usar o conhecimento. O ser humano precisa alimentar-se de maneira sábia, cuidar do seu corpo, ter consciência de que seu corpo é templo do Espírito Santo, ter consciência de que seu corpo vai influir na sua vida mental, emocional e na sua vida espiritual. E neste educar o ser humano para cuidar seu corpo, o papel da mãe é um papel indispensável. Não começa quando a criança começa a ter consciência das coisas. O trabalho educativo da mãe começa antes da criança nascer. Por isso, uma mãe que fuma, uma mãe que bebe, uma mãe descontrolada em seus apetites, é logicamente que já está criando um fator genético para sua filha, para que o filho caminhe se dirija, se deixe levar por tendências que vão levá-lo à satisfação simples do apetite. Quando a criança nasce e começa a ter consciência das coisas, ele precisa aprender a alimentar-se no seu devido tempo, a comer as coisas que vão a nutri-lo com sabedoria, porque hoje nunca no mundo existiu tanto gordo como em nossos dias. Por quê? Porque o ser humano come, simplesmente quer satisfazer a necessidade da fome, mas não usa sabedoria para escolher que coisas deve comer, que coisas não deve comer. Na palavra de Deus encontramos as indicações para tudo. Nem tudo que se vê se pode comer. Muita gente diz assim, não, mas não devemos chamar imundo aquilo que Deus declarou limpo. Tem gente que, inclusive, faz referência da experiência de Pedro, quando teve uma visão e viu um cesto
de animais imundos e recebeu a ordem de Deus que lhe disse: Pedro, levanta-te, mata, come. Então usam como argumento para dizer: podemos comer qualquer coisa, Deus não está preocupado com aquilo que temos que comer ou não temos que comer. Engano terrível este. E sabe por quê? Porque as mesmas pessoas que dizem isso não se atreveriam a comer um gato, nem um rato, nem um cachorro. Por que não? Porque são carnes de animais que não podemos comer. Mas não diz a Bíblia que está tudo limpo, então por que não comer tudo? Ah, porque há coisas que se podem comer e há coisas que não se podem comer. Então, quando Deus te pede alguma coisa, já falamos isso e vamos a repetir ao longo de toda esta série. Quando Deus te pede algo, não é porque quer tirar algo de você. Quando Deus te pede algo, é porque Ele quer te abençoar. E quando Deus diz: filho, não toque esta comida, não use álcool, não use cigarro, não coma carnes imundas, não é porque Ele quer tirar o gostinho da vida, quer que você viva uma vida chata, uma vida sem alegria. Tudo o contrário, é porque Ele quer que você viva feliz, que viva muito tempo, que veja crescer seus filhos, que veja crescer seus netos, que tenha paz no coração. Porque, volto a repetir, a saúde do corpo tem que ver muito com a saúde da mente e do coração e tem que ver também com a saúde espiritual. Não encare os conselhos divinos como um fardo, encare-os como uma bênção. Siga o plano divino para o cuidado da sua saúde e seja muito, muito feliz. Estou aqui hoje, pois estamos a fazer a distribuição de alimentos no campo de refugiados Rohingya. Esta semana estaremos a dar comida e estive há pouco noutro campo, onde estivemos a providenciar abrigo. Ao me sentar e ao observar as necessidades que existem, sinto orgulho quando vejo a nossa equipa a trabalhar. E isso lembra-me a grande obra que a ADRA faz. Ao passar pelo campo, penso no engenho do povo Rohingya, na capacidade de sobreviver e ainda assim arranjar uma forma de viver nestas condições difíceis. Cheguei aqui a este mercado de peixe e, ao olhar para o mercado de peixe, lembrei-me da história bíblica dos 5 pães e 2 peixes, em que as pessoas estavam com fome e foram ter com Cristo. E Ele abençoou a comida e multiplicou-a. Estamos a distribuir comida a 19.000 famílias. Isso dá cerca de 100.000 pessoas. Ao todo, há 800.000 pessoas nestes campos de refugiados. Todos eles têm fome. Todos precisam de uma bênção. Todos precisam de um milagre. E isso talvez me recorde que, quem sabe, nós possamos ser esse milagre, que através da nossa generosidade possamos ajudar a multiplicar este peixe. Possamos ajudar a trazer comida para as pessoas famintas que aqui estão nestes campos de Rohingyas. É uma grande honra e um privilégio poder alimentar 100.000 pessoas esta semana, trazendo-lhes comida para 2 semanas. Mas e depois dessas 2 semanas? E o que dizer daqueles a quem ainda não conseguimos chegar? E por isso, ao me recordar da forma como Deus abençoou na Bíblia, lembro-me também que Ele ainda é um Deus que abençoa hoje e que Ele nos colocou aqui por uma razão. Também me recordo da mulher no poço, onde ela conheceu Jesus e Ele lhe ofereceu a água que nunca acaba. Nestes campos de refugiados em particular, temos dificuldades com o abastecimento de água. No campo de refugiados que visitei ontem, que ficava mais para o interior, havia mais poços. Mas se fizermos poços nesta região, onde estamos perto da costa, só vamos conseguir água salgada, que não é potável. E por isso, dependemos do fornecimento através de um sistema de água alimentada por gravidade, canalizada das montanhas aqui perto para tentar ter água potável. Mas, infelizmente, o fornecimento de água não é adequado e, por isso, temos falta de água neste campo. São cerca de 100.000 pessoas e temos uma grande necessidade de água. E tal como temos de dar às pessoas água do poço que nunca secará, também precisamos de água, porque a água é vida. Antes de podermos falar com eles sobre a vida em geral, temos de fazer face às necessidades deles. E a sede é uma necessidade bem real destas pessoas neste campo. Portanto, peço-lhe que seja generoso no apoio que der à ADRA,
para este trabalho em que tentamos ajudar estas pessoas que já passaram por tantos traumas ao serem afastadas dos seus lares, onde tinham conforto e os seus negócios, tendo sido expulsas por armas automáticas que lhes foram apontadas e perdendo membros da família enquanto fugiam, e agora estão aqui numa situação de necessidade premente. Vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder. Saúde a todos os irmãos, saúdo as nossas prezadas visitas, no meu sincero desejo de que esta manhã possamos receber da parte do Senhor graça, paz e salvação. Há 2 sábados que não estive aqui na igreja.
mas realmente senti-me feliz no lugar ou nos lugares onde estive nesses 2 sábados. Estivemos com os nossos jovens no acampamento regional. Foi realmente um privilégio. Para além daquilo que é sério, e estamos a falar de todo o conteúdo espiritual desse acampamento, também me diverti imenso. Foi muito bom estar com estes jovens e espero, se Deus permitir, que não seja a última vez que estarei. Depois, no sábado passado, tivemos também a alegria de participar no Congresso Adventista das Comunidades Africanas. Tivemos ali muita gente, irmãos nossos, oriundos de vários países de África, e foram realmente momentos muito agradáveis, com muito cântico, muita alegria. A palavra de Deus foi muitas vezes exposta, alguns assuntos para debate durante a tarde. Dou graças a Deus também por este privilégio de termos tido este primeiro congresso adventista das comunidades africanas. Mas Deus quis que esta manhã eu pudesse estar convosco, com os meus queridos irmãos. E gostaria de trazer-vos a palavra do Senhor. E hoje escolhi falar sobre o Espírito Santo, mas na relação que existe entre o Espírito Santo e o nosso amado Salvador Jesus. Sabem, irmãos, que das 3 pessoas da divindade, o Espírito Santo é a menos compreendida. É irónico que a pessoa próxima, ou mais próxima de nós, o ser que produz em nós o novo nascimento, a transformação da nossa vida, seja aquele sobre quem conhecemos tão pouco. Nós vamos hoje aqui falar um pouco acerca do Espírito Santo, mas não vamos debater os diversos conceitos que hoje existem acerca do Espírito Santo. Já há muito quem o faça e que não o faça tão bem. Como eu disse, muitos têm falado da relação que Jesus teve durante o seu ministério terreno com o Espírito Santo. É importante compreendermos essa relação se queremos obter luz sobre a humanidade e a divindade de Cristo. Eu começaria com um texto que encontramos no Evangelho de Lucas. É um texto que nos abre a porta para este estudo. Lucas capítulo 2 e o versículo 52. Lucas 2, 52.
É-nos dito assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Este texto está inserido no final daquele encontro que Jesus teve aos 12 anos na sinagoga, quando esteve entre os doutores e ensinava. E o texto termina exatamente desta forma. Jesus crescia. E alguém que cresce é alguém que não atingiu a maturidade. É assim que nós pensamos, não é? Mas Jesus crescia em sabedoria e em estatura. E este texto está-nos a falar acerca da parte humana de Jesus. Como sabemos, e a Bíblia assim nos elucida, que Jesus se fez homem, que Jesus assumiu a natureza humana. Para ser por ele batizado. E então, no capítulo 3 de Lucas, e no versículo 22, assim nos diz a palavra do Senhor: e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Este texto refere-se ao batismo de Jesus. E quando Jesus é batizado, diz que o Espírito Santo desceu sobre ele. E diz que desceu em forma corpórea de uma pomba. Ou seja, há aqui um fenómeno físico visível. Era preciso que aqueles que assistiam ao batismo de Jesus, porque o batismo é um ato público, não se faz o batismo às escondidas, e então todos viram uma pomba. Não sei como era esta pomba, nem nos interessa, descer sobre Jesus. E todos ouviram uma voz que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isto é muito semelhante àquilo que acontece no Pentecostes. Porque quando o Espírito desceu também sobre os discípulos que estavam reunidos no cenáculo do templo, apareceram línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos. Ou seja, uma manifestação visível. Mas também se ouviu uma voz impetuosa, como a voz de um vento forte. Era necessário que todos testemunhassem desse momento, vissem e ouvissem. E o texto diz que Jesus é cheio do Espírito Santo no momento do seu batismo. E aqui também se dá o início do ministério de Cristo. Logo de seguida, então, o que faz Jesus? Diz a Bíblia no versículo 23, deste mesmo capítulo 3, que
Jesus estava a começar o seu ministério aos 30 anos de idade. E agora vai acontecer alguma coisa. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, novamente aqui vemos a referência do Espírito Santo no seu relacionamento com Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. O Espírito levou Jesus ao deserto para quê? Para ser tentado. Irmã, então, o Espírito é que vai levar a irmã para um lugar qualquer para a irmã ser tentada. É isso? Não. O Espírito não leva ninguém a nenhuma parte para ser tentado. Nem a Bíblia diz isso. Nem este texto diz isso. O texto diz apenas que o Espírito levou Jesus para o deserto. E quando uma pessoa vai para o deserto, e o deserto pode ter muito significado. Pode ser o deserto, pode ser um lugar ermo, isolado, onde a pessoa possa estar sozinha. O Espírito leva Jesus para o deserto. Não diz aqui para quê, mas nós sabemos. Durante aqueles 40 dias que Jesus esteve ali, Jesus esteve em oração, na sua entrega ao Pai, na sua necessidade espiritual, na sua natureza humana. E agora reparem, eu faço outra pergunta. Quantas vezes Jesus foi tentado lá no deserto? Quantos? 3 vezes? Então vamos ler o versículo 2, está bem? E 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias foi tentado pelo diabo. Nós podemos pensar que Jesus foi lá para o deserto, estava em oração, e então apareceu lá a certa altura o diabo, e o diabo vai tentar Jesus com 3 tentações. Lembram-se das 3 tentações? Lembram-se. Olha, transforma as pedras em quê? Em pão. Estás com fome? Olha, estás a ver aqui do pináculo do templo toda Jerusalém. Olha, eu vou-te dar tudo isso se tu prostrado me adorares. Nós nos lembramos das tentações, mas aqui diz que Jesus foi tentado durante todos aqueles 40 dias. O diabo aproveitou aquela oportunidade. Assim como o diabo nos tenta, e por vezes todos os dias. O problema não está em ser tentado pelo diabo. O problema está em quê? Em ceder aos ardis do diabo. Esse é que é o problema. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E nesses 40 dias em que foi tentado pelo diabo, ele não comeu alguma coisa e terminados esses 40 dias, ele teve fome. E então o que é que vai acontecer aqui? Aqui o diabo vem com toda a força
Aqui o diabo olha para Jesus e vê que ele está enfraquecido fisicamente. Ele tentou tentá-lo durante 40 dias, mas agora é a grande oportunidade de Satanás. Satanás, ele percebe as nossas fragilidades. Ele percebe quando estamos fracos. Não é quando estamos a orar fervorosamente ao Senhor que Satanás nos vai tentar. Sabem o que é que acontece quando um filho de Deus está em oração fervorosa ao Senhor? A profecia diz que o diabo estremece. O diabo treme. Mas é quando nós somos fracos. Quando se calhar nós não estamos a dar tanta atenção à nossa intimidade com Jesus, ao nosso relacionamento com Jesus, é aí que ele percebe que é a altura de nos tentar. E ele sabe muito bem por onde vai, por que caminho é que vai. E aqui, ao ver Jesus debilitado fisicamente, Satanás vem tentá-lo com todo o poder. E nós já falamos dessas 3 tentações. E Jesus venceu. Foi vitorioso. Lembram-se o que é que Jesus diz a Satanás, na última investida de Satanás? Vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus servirás. E só a Ele adorarás. E Satanás retirou-se. Reparem, irmãos, quando Jesus vai para o deserto, diz a Escritura que ele é levado pelo Espírito Santo. E agora, no versículo 13 do capítulo 4, nós lemos o seguinte: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele. Por quanto tempo? Por algum tempo. Quer dizer o quê? Que durante o seu ministério, Jesus foi quê? Continuou a ser quê? A ser tentado. E eu disse-vos há pouco, o problema não é sermos tentados. O problema é quê? Cedermos à tentação do diabo. Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi tentado. E um filho de Deus pode estar cheio do Espírito Santo e ser tentado. Mas há uma coisa, quando estamos cheios do Espírito Santo, não vamos cair na tentação. Por quê? Eu costumo dizer, porque estamos armados na mesma potencialidade de Deus. Passa a expressão. Estamos cheios do Espírito do Senhor. E o diabo não pode fazer nada com quem está cheio do Espírito do Senhor. Ele pode tentá-lo, mas ele não vai cair. E agora no versículo 14, e continuamos a falar do Espírito Santo e de Jesus, é-nos dito isto: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então Jesus volta para a Galileia, conduzido por quem? Orientado por quem? Pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Bom, é aqui que se vai dar alguma coisa impressionante. Jesus tinha iniciado o seu ministério, agora ele precisava de fazer uma declaração
acerca da razão do seu ministério e do conteúdo do seu ministério. E então, o que é que Jesus faz? Cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, ele vai ao templo, ele vai à sinagoga. E no versículo 16 diz: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Era hábito de Jesus ao sábado ir à sinagoga, à igreja. E naquela ocasião, Jesus vai à sinagoga e levanta-se do lugar onde está, vai até ao semicírculo da sinagoga, porque a sinagoga era uma espécie de anfiteatro, e ali no centro está realmente o púlpito, onde está o rolo, o livro, onde está ali o ministro. E quando aquele homem ministro vê Jesus a se dirigir, aquele homem não hesita em dar-lhe o rolo. Por quê? Porque Jesus era considerado um mestre. E só quem podia ler o rolo na sinagoga eram os mestres. E Jesus tomou o rolo, abriu o rolo e leu. Diz que lhe tinha sido dado o livro do profeta Isaías. E olhem o que é que Jesus leu. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre mim. Voltamos a falar acerca do Espírito Santo. Não nos desviamos do nosso contexto. O Espírito do Senhor virá sobre mim, pois foi o Espírito Santo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos do coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E no versículo 20, e cerrando o livro, tornou a dar ao ministro e assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam sobre ele. Sabem o que é que devia acontecer nesta altura? É que o mestre que leu o livro dissertasse sobre aquilo que tinha lido, fizesse um discurso, fizesse uma pregação acerca daquilo que tinha lido. Mas Jesus não faz isso. O que é que ele faz? Ele entrega o livro e depois ele senta-se no seu lugar. E a congregação ficou à espera. Imaginem que eu venho aqui hoje pregar. E vim, de facto. E então eu pego na Bíblia, leio um texto e sento. E os irmãos ficam a olhar para mim. Não é? Ou então foi o irmão Durão, leu o texto, sentou-se, ou a irmã Bela, ou o irmão Rolo, e a congregação fica a olhar. Fica a olhar por quê? Porque está à espera de qualquer coisa a mais, não é? Então ele leu o texto. Eu estou a imaginar que algum irmão esteja a pensar: pastor, se o pastor fizesse isso era uma bênção. Principalmente quando olhamos para o nosso relógio e as horas já não começam a bater aqui, já começam a bater aqui, não é? Não, não é nada disso, irmãos. Está bem? Não há nada disso. A Bíblia diz que há tempo para tudo sobre a terra. Não é? E então todos ficaram a olhar para Jesus. E então o que faz Jesus? Levanta-se outra vez
E agora diz isto: hoje cumpriu-se esta escritura em vossos ouvidos. E sentou-se. Olhem, dizia Jesus, o Espírito Santo é sobre mim. E foi Ele que me ungiu. E foi Ele que me enviou para evangelizar, para curar, para libertar, para restaurar, para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo é sobre mim. Jesus está a anunciar o conteúdo do seu ministério. E ao mesmo tempo aqui, Jesus, ele tinha a noção da sua identidade espiritual. E a minha pergunta, ao terminar esta manhã, temos nós a noção da nossa identidade espiritual? Estamos a falar do Espírito Santo e de Jesus. Se fôssemos lá ao livro de Romanos, no capítulo 8, é um dos meus capítulos prediletos, é o capítulo 8 de Romanos. No versículo 14, diz assim, eu vou citar, diz assim: que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tu és guiado pelo Espírito de Deus? Tens essa noção de que a tua vida é conduzida não pelos teus próprios impulsos, mas que a tua vontade está sujeita realmente à vontade de Deus e do Espírito Santo? E a seguir, no versículo 16 do capítulo 8 de Romanos, é-nos dito assim, e olhem esta maravilha, irmãos, é-nos dito isto: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos o quê? Filhos de Deus. Jesus foi a pessoa que mais falou acerca do Espírito Santo. A seguir foi o apóstolo São Paulo. E Jesus disse um dia aos seus discípulos, conhecem aquele texto de João capítulo 15, a partir do versículo 14 até o 17, em que Jesus diz: dar-vos-ei um Consolador, que esteja sempre convosco. Mais tarde, ao terminar o seu ministério, irmãos, e vamos ler este último texto, ao terminar o seu ministério, Jesus diz assim: porque na verdade, capítulo 1 de Atos, versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E depois no versículo 8, pouco antes da sua ascensão, precisamente no momento em que se vai dar a sua ascensão, ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria, até aos confins da terra. E depois Jesus subiu aos céus. No livro Atos dos Apóstolos, há uma citação que eu partilho convosco. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, porque não sentimos fome e sede
pelo dom do Espírito Santo. Porque não falamos sobre Ele, não oramos por Ele, não pregamos a seu respeito. E depois, no terceiro volume de Testemunhos Seletos, na página 211, é-nos dito isto: ponham de parte os cristãos toda a dissensão, entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé, peçam a bênção prometida e ela virá. Irmãos, com fé, possamos pedir a bênção prometida. Ela virá. Um dia Jesus também vai voltar. Não irá nascer de novo em Belém, da Judeia. Não irá conhecer a sua fase de crescimento como menino. Não estará entre os doutores para os ensinar. Mas Jesus vem para buscar os seus filhos. E não esqueçamos o que o apóstolo Paulo diz: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Que Deus abençoe. Que nós possamos reconhecer a nossa filiação com Deus. É a minha oração. Amém.